Podcast Correio do Povo Rural. Apresentado por BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento. Acompanhar os cenários econômicos com muita atenção é uma das rotinas dos produtores rurais. A agropecuária é uma atividade de risco. Muitos fatores devem ser observados para obter o rendimento projetado. O valor da taxa Selic, as linhas de financiamento do BNDES, as intempéries climáticas, planejamento, atualização tecnológica, tendências de mercados, bolsas de valores. Esses são apenas alguns exemplos. Porém, tem um deles que é primordial, mas que alguns produtores não praticam porque não querem ter mais custos ou porque não compreendem o prejuízo de não seguir as orientações e exigências de sanidade animal decretadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. Eu sou Thaís Teixeira e o podcast Correio do Povo Rural de hoje vai apresentar os problemas sanitários registrados na China e seus impactos no mercado internacional agrícola. Um rebanho sem manejo adequado, sem vacinações obrigatórias, sem condições de higiene. Um conjunto propício para adquirir ou desenvolver doenças que podem ou não serem transmitidas para os seres humanos. Nesse momento, o mundo observa a China, que já tem um histórico de patologias que se propagaram para outros países. As aves foram afetadas pelo H1N1 influenza aviária, os suínos pela peste suína africana e, por último, o consumo de animais silvestres associado à proliferação do coronavírus. A China, maior produtora de suínos do mundo, teve seu rebanho dizimado pela peste suína africana. Dessa forma, o país, para alimentar a população de mais de 1 bilhão e 350 milhões de chineses, precisa comprar toda a proteína animal possível para atender a demanda interna. Por esse lado, esse problema grave gerado por falta de sanidade animal pode beneficiar outros países. O presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul e diretor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Valdecir Folador, reforça a importância de seguir as exigências sanitárias, mas também como esse tipo de crise pode aumentar os rendimentos do produtor brasileiro. 2019 foi um ano marcado por questões sanitárias muito graves que ocorreram na China, principalmente pelo surto de peste suína africana que eles tiveram nos rebanhos de suínos. A China, que é o maior produtor e consumidor de carne suína do mundo, isso fez com que eles tivessem que fazer grandes volumes de abate sanitário dos rebanhos de suínos e ocasionou no mercado interno chinês uma escassez muito grande dessa proteína, da carne suína. Isso movimentou com todo o mercado, com todo o cenário mundial das proteínas. Não foi uma questão que abalou só o mercado chinês, e sim o mundo, os países, os grandes produtores de proteína animal. Tanto na área de suínos quanto bovinos e avicultura também, porque a demanda por proteína por parte da China foi muito forte, e principalmente no segundo semestre de 2019. Isso ocasionou, no caso da cadeia produtiva da suinocultura para o Brasil, um benefício bastante grande, porque nós conseguimos ampliar ainda mais o nosso volume de exportação para aquele mercado. A China, que já era nosso cliente de carne suína, já importava volumes razoáveis de carne suína, passou a importar ainda mais e com preços melhores do que ela vinha pagando até então. Então, esse problema sanitário da China com a peste suína africana foi benéfico para o setor e para o Brasil como um todo, na questão de ampliar ainda mais seu mercado, exportar mais volumes e agregar valor à sua produção, à sua exportação, enfim, beneficiou toda a cadeia produtiva de uma forma bem positiva.
É um problema sanitário, isso demonstra que temos que ter todo um cuidado muito grande com a questão sanitária dos nossos plantéis. Quando eu falo em questão sanitária, não falo só do rebanho suíno, e sim de toda a cadeia produtiva animal, da parte da bovinocultura, avicultura, enfim, que são as três grandes cadeias produtivas de proteína a nível de Brasil. E a China, em 2020, continua sofrendo os impactos da peste suína africana. O Brasil continua exportando grandes volumes de carne suína para aquele país. A avicultura também teve seus benefícios, a carne bovina também conseguiu ampliar seu mercado. Então, esse problema da China demonstra e nos alerta que nós precisamos aqui internamente cada vez redobrar o cuidado com a questão sanitária, porque o status sanitário dos nossos rebanhos é o passaporte para o mercado internacional, para a exportação, para a manutenção e para o aumento de mercados lá fora, e também para o mercado brasileiro. Nesse sentido, as cadeias produtivas, a suinocultura gaúcha e brasileira, ela está muito preparada. A gente tem todo um trabalho feito da porteira para dentro, os produtores fazendo seu dever de casa, as granjas isoladas, o cuidado sanitário. Ninguém entra nas granjas a não ser que tenha interesse de alguma visita técnica. Enfim, granja não é aberta para visitação ao público sem que haja a necessidade restrita pela parte técnica. Por outro lado, acredito que 2020 continuaremos e estamos continuando a ter um bom ano para a suinocultura gaúcha e brasileira. Os 2 primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, exportamos um grande volume de carne suína para a China, com preços muito bons. E o mercado interno, os preços do suíno têm reagido fortemente agora no início de fevereiro, já estamos no mês de março com preços bons. Então, acredito que o ano será positivo, continuará sendo positivo para o nosso setor, e as perspectivas que se tem é que nós teremos aí pela frente em 2020, 2021 e 2022, enfim, com boas oportunidades de estar exportando grandes volumes lá para o mercado chinês. E eles vêm trabalhando lá internamente e intensamente para controlar o problema sanitário da peste suína africana e construindo granjas, o governo incentivando a retomada da produção da suinocultura naquele país. Então, o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade. Só temos que ter em mente que a China vai recuperar, vai se recuperar, vai voltar a produzir o que ela já produzia antes de carne suína, com mais tecnologia, com muito mais qualificação. Aquele grande volume de produtores que eles tinham internamente, que era uma suinocultura de fundo de quintal, ela vai existir muito menos do que era a grande maioria da suinocultura chinesa. Era uma suinocultura arcaica, uma suinocultura sem nenhuma tecnologia, e a retomada vai vir em cima de granjas modernas, com tecnologia, com melhoramento genético, com sanidade muito maior do que eles tinham até então. Então, nós temos que estar atentos para isso, para que a gente possa crescer aqui internamente, numa forma que nós não venhamos daqui 2, 3, 4 anos, quando a China retomar sua produção, nós termos uma produção muito além do que nós temos capacidade de mercado, tanto interno quanto externo, para que nós não venhamos mergulhar o setor numa crise econômica, financeira, aí, trazendo prejuízos para todos os setores, principalmente aos nossos produtores. Então, a suinocultura gaúcha e brasileira aí tem bons momentos ainda pela frente aí no ano de 2020, 2021, quiçá até final de 2022, até a China conseguir restabelecer sua produção.
Então, seria essas minhas considerações em relação ao mercado de carnes. Por outro lado, nós estamos aí enfrentando um 2020 com custos de produção bastante altos, principalmente pela quebra de safra de milho que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, pela longa estiagem que pegou o nosso estado. Então, vamos trabalhar com custos maiores, mesmo com preços melhores, a nossa margem deve estreitar um pouco em 2020, mas continuaremos tendo margem e o importante é nós ficarmos atentos e cuidar aí cada vez mais da sanidade dos nossos rebanhos, que é o que vai nos garantir principalmente o mercado internacional. O engenheiro agrônomo e doutor em economia aplicada, Alexandre Mendonça de Barros, enfatiza os sucessivos entraves econômicos, políticos, sociais e de saúde gerados a partir de um problema sanitário. A China passou por uma crise sanitária muito grande na área de suínos. A peste suína africana, ela assolou e destruiu metade do rebanho chinês de suínos, que é mais da metade do rebanho mundial, portanto o impacto de praticamente 1/4 do rebanho mundial de suínos desapareceu da China, desde 2018 até agora. A China vive também uma crise sanitária muito séria em aves, influenza aviária, H1N1, e claro, essa escassez de carnes na China fez com que o preço da carne subisse muito e, por decorrência, aumentasse o consumo de animais silvestres. Por sua vez, ao consumir mais animais silvestres, nas feiras livres, etc., apareceu uma mutação de um coronavírus, hoje batizado aí de Covid-19, que afetou o ser humano de uma maneira muito significativa. E ao disseminar essa doença, não só na China, mas por vários países do mundo, o PIB mundial sentiu, os mercados estão sentindo uma consequência muito forte desse medo, de uma desaceleração muito forte. E acho que é importante o ouvinte assim, ter a presença, né? A percepção, que tudo decorreu de um problema sanitário na produção de alimentos. Então, na nossa visão, a China vai passar por uma transformação muito profunda. Não dá mais para a China moderna conviver com hábitos do século XIX, tá certo? Não dá para juntar milhões de pessoas nas cidades, milhões de animais no sistema de produção. Esse tema impacta na comercialização de grãos, como a soja, que foi um dos assuntos na 3ª edição do Debates Correio do Povo Rural, que aconteceu hoje na Casa do Correio do Povo, na Expo Direto em Não Me Toque. Quem conta pra gente como foi o evento é o meu colega Jonatas Costa. Pois é, Thaís. Além das peculiaridades do cenário mundial, como as divergências entre Estados Unidos e China e as questões sanitárias surgidas como a peste suína africana e o coronavírus, o produtor gaúcho terá que lidar com as perdas da estiagem que castiga o estado desde dezembro. E esse foi o tema da última edição do ciclo de debates Correio do Povo Rural na Expo Direto, que abordou os desafios que o produtor rural vai enfrentar na comercialização da safra de soja 2019-2020 no Rio Grande do Sul. Participaram do encontro, mediado pelo diretor de jornalismo do Correio do Povo, Telmo Flor, o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, o gerente de pesquisa da CCGL, Geomar Coraça, o presidente da Emater RS, Geraldo Sandri, o presidente do Sindicato Rural de Carazinho, Leomar Tombini, e o vice-presidente da AproSoja, Irineu Hort. A cobertura completa desse debate está disponível no site do Correio do Povo e na edição impressa desta sexta-feira do jornal. Vale destacar que hoje foi o penúltimo dia de feira e, segundo o balanço parcial da organização, mais de 200 mil pessoas estiveram aqui no Parque da Cotrijal. Se por um lado os dias de sol que fizeram por aqui são ótimos para caminhar pela feira, eles também são um retrato dessa estiagem que castiga o nosso estado e que deve impactar nos números finais da própria feira. Ainda assim, por aqui, todo mundo mantém o otimismo. Mas a gente fala mais sobre o resultado dessa 21ª edição no episódio de amanhã do podcast. De Não Me Toque, Jonatas Costa. Obrigada, Jonatas. A cobertura completa dessa 21ª edição da Expo Direto Cotrijal está disponível no site, impresso e redes sociais do Correio do Povo. O programa de hoje teve produção de Jonatas Costa, trabalhos técnicos de Vitória Leorne e eu, Thaís Teixeira, fico por aqui. Até mais!
Quem reinventa a vida no campo merece um banco que pense diferente. Visite o estande do BRDE na Expo Direto Cotrijal e venha conversar sobre agronegócio e inovação. O BRDE financia projetos de irrigação, armazenagem e energias renováveis. Esperamos sua visita de 2 a 6 de março em Não Me Toque. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.